Então, a gente fica satisfeito depois desse período longo de parada aí na pandemia. A gente fez 4 jogos difíceis, 2 clássicos contra o Paraná e 2 partidas muito difíceis contra o Cianorte. Volto a exaltar aqui o trabalho do João Bursi, a organização da equipe do Cianorte. E acho que a gente enfrentou assim, adversários que nos trouxeram assim, algumas dificuldades e que a gente soube superar isso de uma forma muito boa, né? Então, são 4 jogos com 4 vitórias. Obviamente, com uma série de coisas ainda a evoluir. E, em especial hoje, fizemos um jogo assim, muito seguro. Tínhamos uma troca grande de número de jogadores que não vinham jogando com tanta frequência e os jogadores corresponderam muito bem, né? Saio bastante satisfeito. Tinha falado anteriormente que sempre treinei todos os jogadores iguais para esse tipo de momento, utilizando bastante jogadores do nosso elenco, utilizando jogadores mais jovens, e todas as vezes que tenho tido a necessidade de utilizar, os jogadores têm correspondido muito. Então, o Coritiba fez até agora a melhor campanha na competição, está indo para uma final contra um adversário também com uma campanha muito boa. As equipes se equivalem muito em números. A equipe do Coritiba tem 1 gol a menos que a equipe do Atlético. Em contrapartida, a equipe do Coritiba tem uma defesa um pouco melhor. Então, não tenho a menor dúvida que vão ser 2 grandes jogos. Importante demais a gente recuperar desse jogo de hoje, se preparar muito bem para esse primeiro jogo. Obviamente vai ser um adversário duro, muito bem treinado pelo Dorival, mas eu tenho confiança grande que a gente pode fazer 2 grandes jogos e quem sabe aí conseguir o nosso objetivo, que é ser campeão da competição. Então, eu optei nesse jogo por um meio campo técnico, com René Júnior, Galdesani e Bueno. Nenhum dos 3 com característica de 10, mas acho que os 3 com boa capacidade de jogar, trabalhar para a equipe. E acho que os 3 foram muito bem na partida, conseguiram controlar bem o jogo, conseguiram dar um poder de marcação forte. A gente conseguiu pressionar bem a equipe do Cianorte, que é uma equipe que, se você dá muito espaço, eles vão gostando do jogo. Então, a gente acabou até fazendo o segundo gol em cima de uma pressão da gente em cima. Saio bastante satisfeito, não só com o René e com o Matheus, mas com o Rodolfo Filemon, que entrou muito bem na partida. O jogo estava 0-0, ele fez uma intervenção importante de cabeça. O Vanderlei, que entrou muito bem também, depois foi substituído pelo Sassá. Como eu sempre digo, as competições internas vão estar sempre abertas enquanto eu for técnico do Coritiba. Os jogadores vão ter que, a cada treinamento, buscar o seu espaço para jogar, buscar o seu espaço para ter uma oportunidade de entrar. E na hora que tiver a oportunidade do jogo, eles precisam corresponder, precisam ser decisivos, precisam provar que com eles em campo a nossa equipe fica mais forte, a nossa equipe vai vencer mais. É basicamente isso que eu trabalho com eles diariamente e que eles têm correspondido muito bem. Eu preciso dar realmente os méritos aos atletas, vem trabalhando muito bem, os atletas vêm se dedicando, é um grupo de trabalho muito consciente, muito profissional e que eu estou com uma expectativa muito alta na nossa temporada, principalmente pela postura dos atletas. E o mérito da gente ter feito essa campanha tão boa até aqui na competição, com certeza, é dessa dedicação e desse profissionalismo dos jogadores. É evidente que esses jogos finais serão diferentes daquela partida que a gente teve contra o Atlético ainda na primeira fase. Vai ser um outro treinador comandando, outros jogadores, mas o que fica de referência para a gente daquele dia foi principalmente a nossa atitude, né? E com certeza, para enfrentar um adversário dessa qualidade, treinada por um treinador experiente, um treinador vitorioso, a gente vai precisar tirar aquele jogo como referência na questão da atitude para mais. Então, a gente vai precisar se recuperar desse jogo de hoje, já se dedicar na preparação para essa primeira partida. Eu não tenho a menor dúvida que serão jogos equilibrados, serão jogos de alto nível, porque as duas equipes vão querer
se impor e vão querer jogar um bom futebol. Espero que no final o Coritiba saia vencedor, respeitando muito o adversário, sabendo da grandeza de ambas as equipes, mas com uma confiança muito grande que a gente tem todas as condições, pelo que os jogadores vêm trabalhando, pelo que os jogadores vêm produzindo, pela postura deles, pela cobrança interna deles, que a gente tem todas as condições aí de atingir o nosso objetivo. Acho que vão ser 2 jogos equilibrados, tanto fora de casa como em casa, apesar da gente dentro de casa ainda não ter perdido. A gente tem jogado muito bem aqui no Couto Pereira, sempre. Estamos com números assim importantes aqui. Os jogadores se sentem muito bem jogando aqui. Infelizmente, a gente não tem a presença do nosso torcedor, que foi tão importante no início dessa competição. Mas vão ser 2 jogos de boa qualidade. A gente vai trabalhar bastante para poder chegar nas melhores condições, poder fazer 2 bons jogos e, quem sabe, trazer o título aqui para o Coritiba, porque esse grupo de jogadores, esse grupo de trabalho, ele merece fazer uma grande temporada. Não só o Campeonato Paranaense, pelo que eles têm trabalhado. A gente chega até aqui sem nenhum jogador expulso, a gente chega até aqui com a melhor campanha, a gente chega aqui com números expressivos, ofensivos, com uma defesa equilibrada e obviamente com muitos pontos a melhorar, porque infelizmente o nosso processo de crescimento ele foi interrompido pela pandemia, mas mesmo assim, depois quando a gente retornou, a gente vem de 4 vitórias seguidas, a gente está vindo, se for contar o período antes da pandemia, de 6 vitórias seguidas, de 8 partidas sem perder. Então é evidente o nosso potencial de crescimento, espero que a gente consiga concretizar isso nos jogos finais.